Então, quando surgiu a questão do Covid, a gente tinha certeza que nós íamos trabalhar com a questão do Covid, porque quando chegasse ao Brasil, chegaria e o impacto à população vulnerável seria enorme. Eu lembro, foi uma noite, né, no auge da pandemia, a pandemia estava começando a ficar mais intensa e os serviços de saúde começaram a reduzir o atendimento para a sua população. E aqui, no serviço, que atende pessoas vivendo com HIV/AIDS, na sua maioria, que era uma população altamente vulnerável e também que estava na linha de frente da pandemia, a preocupação dessas pessoas, da redução da vinda dessas pessoas até o serviço e a necessidade de retirada de medicamento. Aí me lembrou muito a questão da pandemia de AIDS, né, da solidariedade, e que me moveu a pensar, eu estava muito angustiado, e uma das pessoas que me veio na cabeça foi a Marta. Por isso que eu liguei para ela e falei para ela, será que a gente consegue pensar em alguma ação, alguma atividade para auxiliar essas pessoas que vivem com HIV, que fazem tratamento no CRT em alguns serviços, para evitar que elas todas venham, né, que elas possam ter esse medicamento, reduzindo um pouco o risco da exposição desde o transporte público até chegar na unidade. Eu me lembro que foi a nossa conversa inicial, minha angústia inicial, e a Marta foi uma das pessoas que me pintou na cabeça de cara assim, eu vou ligar para minha amiga para a gente trocar uma ideia. O Barong, ele surgiu em 96, a gente sempre acreditou que a gente deveria falar sobre sexo, né, sobre sexualidade, sobre o que as pessoas fazem entre quatro paredes, fora das quatro paredes, ou seja, a gente tinha que ir para a rua. Então, um grupo de aventureiros, nós éramos todos voluntários e ligados às artes cênicas, né, e uma médica sanitarista, a gente conseguiu adquirir um trailer usado, né, e foi para a rua. A gente começou só conversando sobre o HIV e hoje a gente tem uma unidade móvel projetada para realizar testes de HIV, sífilis, hepatite B, C e até campanhas de vacinação. Eu descreveria que é um grupo de pessoas que resolveu contribuir com a saúde em HIV. Então, a Barong, ela é da sociedade civil, mas ela é uma parceria com o serviço de saúde. Os serviços de saúde hoje, sem as parcerias de ONGs, e a gente tem várias, né, no sentido de somar o acompanhamento de saúde. Só o serviço de saúde endurece um pouco o vínculo com as pessoas. Quando entra o Barong, né, de uma conversa num bar, você imaginar a necessidade das pessoas e poder pensar em prevenção, promoção, principalmente promoção. Será que uma UBS consegue dar conta da promoção na saúde sexual? Mas em condição onde a gente está na rua transitando, a gente encontrar uma unidade móvel do Barong falando de saúde sexual fora de um serviço de saúde, eu acho que pode ter uma conversa acolhedora, mais proximal das necessidades de saúde sexual. Então, assim, não é só usar os preservativos externos e internos, ou só receber a medicação PEP ou PrEP. É como olhamos eu dentro da saúde sexual. Não como a única responsável pela saúde sexual. Eu não sou a única responsável. Mesmo numa transa 2, eu não sou a única responsável. Mas o quanto da minha vida determina a minha saúde sexual. Então, assim, as opressões, uma mulher na minha idade falar sobre saúde sexual com tranquilidade e respeitando quem está diante de si, precisa ter preparo, observar uma linguagem adequada, uma linguagem respeitosa. Muito cuidado com posições que a gente quer impor a prevenção. Quando a pessoa descontinua a PrEP, lá estamos nós criticando. Descontinuar também pode ser um ato de prevenção. Aquela pessoa que vai nomear sua singularidade de prevenção. Então precisamos conversar. Conversar é entrar na intimidade das pessoas. E o Barong faz exatamente isso. E que bom que de uma conversa de bar surgiu o projeto. No meu ponto de vista, o trabalho da Barong é muito importante no que diz respeito à adesão dos pacientes, né? Muitos pacientes podem ter dificuldades técnicas ou de questões mesmo socioeconômicas ou questões relacionadas ao estigma realmente do HIV, e o fato de receber o medicamento em casa contribui muito para que esse tratamento não seja descontinuado e que tenha uma garantia de continuidade e que essa carga viral fique indetectável, contribuindo tanto para esse paciente como também para o controle
da infecção e da transmissão de infecções. Então é muito importante nesse contexto de saúde pública. O projeto Arte em Casa veio como um ganho para os nossos pacientes, porque a maioria deles, principalmente na pandemia, que foi o início, né? Eles abandonaram o tratamento porque eles não tinham como acessar o serviço, não tinham como chegar até aqui para buscar a medicação. Nós tínhamos muitas dificuldades com um grupo pequeno inicialmente de pacientes, mas esse grupo vem aumentando cada vez mais porque a vulnerabilidade nos nossos pacientes tem aumentado cada vez mais. E desde que a Barong começou o programa, né, deles aqui conosco, eles têm nos dado muito apoio. E mais do que isso, eles conseguiram resgatar pacientes que estavam quase que desistindo dos seus respectivos tratamentos. Isso fez com que não só o medicamento chegasse até eles, mas que eles tivessem mais estímulos e melhores condições de comparecerem ao serviço em número de situações menores do que as que eram realmente necessárias. Porque só o fato deles não terem que se locomover para buscar medicamento, isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista de transporte, de tempo, acaba ajudando bastante. E acaba estimulando também esses pacientes, porque ao mesmo tempo que eles sentem que existe um grupo que está se ocupando e se dedicando para poder melhorar o seu acesso ao tratamento, eles sentem que isso faz com que o serviço também seja valorizado e ganhe um pouco com isso. Em termos de que o paciente passa a entender que o serviço se preocupa realmente com ele, isso aumenta muito a chance de aderir ao tratamento como um todo, né, tudo que o paciente precisa. E desde que a Barong começou com essa atividade, a gente começou a perceber que vários pacientes que estavam à beira da desistência, ou que a gente tinha muita dificuldade de resgatar, dificuldade de saber como estavam, ou por que eles não estavam, tinham perdido um pouco o segmento, a gente acabou recuperando uma boa parte deles, se não todos. A gente estava vivendo uma fase bem complicada, difícil, de isolamento social, e a presença do projeto e essa disponibilidade de entregar os medicamentos em casa para as pessoas que tinham maior risco de desenvolver uma infecção grave por Covid, ou que estavam restritas em casa pela própria questão do isolamento, foi de extrema importância para a gente poder enfrentar as dificuldades trazidas pela pandemia. A gente teve como incluir pacientes idosos, pacientes com mais dificuldade de acesso até o hospital. Então, foi organizado um fluxo junto com a Barong para poder fornecer medicação para esses pacientes, e depois disso a gente teve a oportunidade de continuar com esse projeto aqui que ajudou muitas pessoas, principalmente nessa fase. Por meio das redes sociais, as pessoas souberam, né, que a gente estava fazendo esse serviço de retirar os medicamentos no serviço estadual, no CRT, e encontrar uma maneira de fazer chegar. E essa entrega de medicamentos, como funciona? Nós vamos até o CRT ou Emílio Ribas, retiramos esse medicamento, chegamos aqui, a gente faz a separação e postamos no correio. E tem algumas pessoas que a gente leva pessoalmente. O Barong vem alinhando com o SEAP um cuidado da gente individualizar as pessoas. Quando fizemos o levantamento das pessoas que iriam receber a medicação em casa, nós nos posicionamos em cima das vulnerabilidades. Nós temos pessoas com muitas vulnerabilidades acrescidas, demos destaque para deslocamento geográfico, então nós temos pessoas que moram em outras cidades, outros municípios. Bom, o projeto ele atua em uma das barreiras de acesso ao tratamento, né? Então, quanto mais a gente tiver de oportunidade para poder viabilizar que o paciente tenha acesso ao tratamento, mais intenso, melhor qualidade vai ser o nosso trabalho. Então, se fosse me pedir para resumir uma palavra o que eu acho do projeto, eu diria que eu acho ele maravilhoso. E assim, aqui no Emílio Ribas ele realmente fez diferença. Tanto para os pacientes, para as pessoas que seguem aqui, mas assim, foi uma coisa também que foi importante para a equipe médica e multiprofissional, porque era um projeto com quem a gente podia contar, que ele vencia uma dificuldade que era real, nossa, tanto de acesso, né, da questão das comorbidades que a Aline falou, às vezes a pessoa tem dificuldade de vir no hospital por muitos motivos variados, tanto a questão de mobilidade quanto a questão de saúde, enfim. E essa questão do acompanhante mesmo, isso é real. A gente tem pessoas que não conseguem realizar exames ou vir nas consultas, eventualmente, porque não tem acompanhante. Então, a gente considera fundamental o projeto, a continuidade. Então, uma coisa que se tornou emergencial, algo que pra gente era uma visão, né, emergencial, para entregar os medicamentos nas casas das pessoas, se tornou um projeto essencial. Porque hoje, pós-pandemia principalmente, as pessoas mudaram totalmente as suas vidas. Não foi só, deixou de ir ao trabalho presencialmente, mas muitas pessoas tiveram que mudar de casa, muitas pessoas tiveram que mudar de cidade, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Isso tudo abala não só o seu cuidado em ir às consultas, mas também em vir retirar os medicamentos. E
além de tudo isso, acredito que esse projeto deu um pouco mais de dignidade para as pessoas, porque para você levantar de manhã e vir em consulta, colher um exame já é difícil. Imagina você levantar para retirar o seu medicamento, para ficar numa fila da farmácia, para pegar transporte público, e que muitas vezes não, os nossos pacientes não têm dinheiro para pegar transporte público, para vir retirar o medicamento todos os meses. Então, o medicamento, a entrega de medicamento em casa possibilitou a escolha, vou tomar ou não. Já é meio caminho andado, né? E porque sem medicamento ele não tem nem essa escolha, né? Então, e o que eu percebo também é que os pacientes ficaram mais próximos do nosso serviço, do serviço de farmácia, do serviço de assistência social. Então, eles sabem que podem contar com a gente. Muitos pacientes, eles não tinham esse contato próximo. Depois do projeto, esses mesmos pacientes começaram a se aproximar muito mais do serviço, começaram a se preocupar um pouco mais com a sua saúde, porque a gente tem algumas estratégias, né, além da entrega do medicamento. Fazer com que o paciente não falte consulta, ligar se ele falta em consulta, tentar remarcar o mais rápido possível, porque a entrega do medicamento, junto com o projeto, está muito atrelada à adesão do paciente no seu tratamento, no seu segmento aqui dentro. Então, dos nossos pacientes, que são bastante, né, que estão inscritos, teve essa melhora, a gente percebe em exames, percebe em aumento da mobilidade até do paciente, né, em aumento do seu cuidado, do seu autocuidado. Acho que isso foi um grande fator, assim, que a gente percebeu. E é legal dizer que, assim, o projeto é extremamente organizado e existe um cuidado com o paciente, assim, para que ele se sinta mesmo acolhido, para que ele tenha um diálogo, para que ele possa encaminhar as suas dificuldades. Então, é uma linha de acesso para a equipe médica diferente, né? Então, através do projeto, acho que o paciente se sentia mais próximo da gente, a gente também se sentia mais próximo dele de alguma forma, e foi fundamental mesmo para a gente enfrentar essas fases mais difíceis, e seria maravilhoso a gente poder continuar mantendo, porque fez muita diferença pra gente. Acaba sendo uma ponte, um elo que muitas vezes ao longo do tempo esse elo é perdido e o grupo acaba resgatando isso. Ele faz um papel em que estaria na intersecção entre o serviço e o paciente, ou seja, quando o serviço não tem condições de ter uma busca ativa, essa busca ativa acaba sendo feita por essa equipe. E isso a gente ainda não tinha muito a visão e a noção, a gente passou a ter depois que a Barong realmente começou a atuar. E a gente percebeu que esse era o caminho certo e que, na verdade, não só resolver esses problemas, mas pensando de uma maneira geral, eu acho que seriam necessárias várias Barongs, né, para a gente poder ampliar e melhorar a questão da saúde pública de uma maneira como toda. A gente fala do HIV, mas o que eles fazem serviria para qualquer tratamento de doenças crônicas. Eu acho que ajudaria e teria sua importância em qualquer doença crônica. Nós já éramos um serviço que estávamos ainda distante dos 95, porém não tão distante, e aí a associação com a questão da Barong, a gente percebeu a diferença dos 80 e poucos por cento que a gente estava, 82, 83, a última análise que a gente fez acabou indo para 93% de carga viral indetectável, né? E isso é decorrente também do aumento da busca, né, da retirada de medicamentos. E aí uma coisa vai levando a outra, né, porque eles estão tudo interligados. E essa ponte que a Barong faz, para nós, pelo menos como serviço, ela acabou dando essa puxada da gente se aproximar cada vez mais aos 95%, que seria aí a meta da UNAIDS. E por isso que eu falo assim, que quando eles anunciaram, né, que talvez fosse desligado e tal, a gente falou, nossa, será que a gente vai dar um passo para trás, né, e voltar ao que era antes e a ter essas dificuldades? Porque depois que você meio que se acostuma e você sabe que tem aquele grupo que está fazendo aquele trabalho, fazendo corretamente, e as coisas estão indo bem, e mais do que isso, acho que o resgate que eles fizeram é um resgate de um percentil que, se você for olhar 10% de 3.500 pacientes, é um número significativo. E um vai falando para o outro também. E no começo não tinham... mesmo que não tivesse um número tão expressivo, esse número, como eu falei para vocês no começo, a vulnerabilidade dos nossos pacientes tem aumentado cada vez mais. A gente está atendendo cada vez mais pessoas mais vulneráveis do que o que a gente atendia no começo da epidemia, ou há 10, 15 anos atrás. Porque há 10, 15 anos era uma coisa assim, uma população um pouco mais classe média, que eu diria. E hoje a população empobreceu e, ao mesmo tempo, os novos diagnósticos estão sendo feitos em pessoas com menores condições socioeconômicas. O tratamento é o segmento, a medicação e os exames. Então, muitos faziam os exames e não tomavam a medicação, ou, não tenho tempo, é muito corrido, mora longe. Então, a gente encaminha, tô com 3 pacientes, um que mora em Santarém, um em Maringá e outro em Minas Gerais, que, devido ao sigilo, eles não conseguem estar pegando a medicação em sua residência. Então, a gente encaminha o medicamento até eles para que eles não interrompam o tratamento. Essa sacada do Barong de fornecer durante a pandemia
foi maravilhosa, porque colaborou com centenas de pessoas, começou em outros serviços, aí foi expandindo, chegou até o meu, ao Emílio Ribas. São os grandes serviços que atendem o maior número de pessoas com HIV. A manutenção desse projeto, a continuidade, faz com que a gente também pense outras alternativas para melhorar o cuidado. Então, o Barong acompanhou durante muito tempo pessoas do meu serviço para fazer exames, pessoas que não têm rede, acompanhou enquanto transporte, enquanto acompanhante do exame invasivo, apoio. Um dos membros do Barong foi um grande apoio emocional para uma paciente nossa que estava sem vínculo parental, morando dentro de uma casa com irmão e mãe. Ela se sentia só, e foi o Barong que deu esse acolhimento. Então, ao acompanhá-la nas consultas e exames, a conversa que foi crescendo estimulou a nossa paciente a voltar a procurar psicoterapia aqui no serviço. Então, vocês têm uma grande parcela de contribuição junto aos serviços de saúde. Espero que esse projeto permaneça, novos frutos venham, porque eu sei que vocês têm muita criatividade e vocês pensam nas pessoas. Enquanto a gente tiver afeto, a gente for tocada para olhar as pessoas como iguais, mas respeitando as suas diferenças, o Barong permanece. É o que eu sempre falo, precisamos falar sobre isso, porque o estigma e o preconceito cresce, na verdade, através da falta de informação. Aquilo que é desconhecido amedronta. Então, acho que as pessoas precisam dessa informação. As pessoas precisam falar, precisam de ajuda. Eu acho que o Barong está aqui para fazer exatamente isso, para a gente levar, buscar e ajudar da melhor forma possível. Posso dizer que é muito confortável você receber a medicação em casa. Ao receber a medicação em casa e também outros insumos que o Barong fornece, isso te remete que você precisa olhar para o seu autocuidado. A medicação chegando, não ter o risco de ter lacunas, de faltar a medicação. Então, é um cuidado a mais. O Arte em Casa, ele na época que ele foi instituído, né, começou suas atividades, ele foi fundamental, né, foi importantíssimo para a gente conseguir manter, né, a entrega, a tomada dos medicamentos para as pessoas que não estavam conseguindo se mobilizar e que tinham um maior risco, né, de desenvolvimento de doenças pela Covid-19 mais agravada. Então, para a gente foi assim uma ideia que de fato mudou, né, a nossa possibilidade de cuidar das pessoas, né? E ele continua muito importante, porque a gente vai, né, identificando outras situações onde a entrega de medicamento ela é fundamental para a manutenção do cuidado dessas pessoas que vivem com HIV/AIDS, por exemplo, que estão envelhecendo, não é? que acabam tendo sua mobilidade reduzida. O Arte em Casa ele vai renovando as suas funcionalidades, as suas possibilidades. E, além disso, ele foi também agregando outras atividades, né, como o acompanhante. Hoje a gente, além da entrega, né, que a gente chama de delivery do medicamento, o Arte em Casa também ele tem uma proposta e tem um trabalho de acompanhar pessoas que vivem com HIV/AIDS, em segmento aqui no CRT, que, por exemplo, compartilham muito pouco, né, essa sua situação, a condição de viver com HIV/AIDS com outras pessoas. E isso impacta muitas vezes na não cuidado. Ou seja, se eu não consigo ter um acompanhante para vir fazer um exame que é fundamental para a minha saúde, eu vou ter um impacto no não cuidado. Né? Então a gente não vai estar cuidando, não vai dar qualidade, não vai estar garantido o direito à saúde, que é o papel aqui nosso do SUS, né, na gestão de garantir. Então, o Arte em Casa, ele é atual, ele está se renovando e ele é fundamental e muito importante hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. Essa perspectiva, o Arte em Casa, ele deve continuar. Precisa muito continuar, gente. Assim, é muito importante para os nossos pacientes, para que eles tenham boa adesão e principalmente não adoeçam. A adesão à medicação e não adoeçam e consigam continuar com uma ótima qualidade de vida, mantendo a qualidade de vida e o sigilo da doença. A gente tem uma fila enorme de espera dessas pessoas. Então, precisa continuar. Eu não conheço outro projeto que faça isso. E que faça bem feito, como a Barong faz. Vai agregar, inclusive, para outras ações, outras ofertas, e só vai aumentar essa necessidade ao longo do tempo. Essa é a nossa perspectiva, a nossa visão enquanto gestão aqui do CRT. É um projeto super importante, né? Eu acho que se o Estado pudesse, acho que seria uma coisa muito interessante que o Estado pudesse fazer essa ação. Né? Como o Estado tem algumas dificuldades em promover esse tipo de ação,
a gente precisa de parcerias para que continuemos tendo esse tipo de serviço. Quando veio o projeto na pandemia, ele foi uma luz no fim do túnel, porque a gente estava se reunindo e falava, bom, como é que a gente vai fazer com essa população que está em casa e que não consegue vir aqui? E aí veio a proposta de vocês, então para a gente já foi um alívio muito grande, né, do ponto de vista de acesso, quando a gente fala, né, da política de assistência social, quando a gente discute muito hoje a questão dos determinantes sociais, né, a importância dos determinantes sociais. Então, quando a gente olha para um público, né, que a gente atende há 40 anos, a gente vê que é desigual e que a gente precisa, o acesso ao tratamento é uma questão, todo mundo, né, do ponto de vista teórico, todo mundo tem acesso, mas quando a gente vai ver na prática mesmo do ponto de vista social, do ponto de vista dos determinantes sociais, não é tão assim. Quando a pandemia começou, muitas pessoas foram embora de São Paulo. E como você faz? Como você continua seu tratamento? Né? Se você é uma trans em processo de hormonização, né? E foi morar lá no interior, né? Alguém tem que viabilizar a entrega do hormônio para você, né? Porque isso é saúde mental, isso é qualidade de vida. Então, o Barong também faz esse trabalho. Vamos pensar que a população trans, de um modo geral, na cultura nacional e no estado de São Paulo, é uma população que sofre uma desvantagem social enorme no acesso ao mercado de trabalho, ao acesso a várias instituições sociais. Portanto, para algumas pessoas, o acesso a áreas onde é possível fazer o acompanhamento e pegar medicamento, sobretudo em alguns períodos que para as pessoas possa ser mais difícil, ter o medicamento hormonal que chega até suas casas é de extremo alívio, considerando que o hormônio ele traz ele vem para essa finalidade diminuir um sentimento negativo permanente com relação ao corpo que nós classificamos, né, há muito tempo na saúde pública mundial como disforia. Então, o hormônio ele tem essa objetividade de aliviar esse sentimento disfórico do corpo. E o acesso ao medicamento é fundamental para algumas pessoas que, porventura, possam não ter o acesso ou ter o acesso limitado por um período. Então, o medicamento chegar até a casa das pessoas promove esse alívio disfórico, e esse alívio disfórico ele evita picos maiores de ansiedade, de depressão, de ideação suicida. Quer dizer, então o impacto na saúde mental e na qualidade de vida das pessoas é enorme e se resume então nesse aspecto ao acesso ao medicamento. Eu lembro uma vez que alguém falou pra mim, mas não é possível que a pessoa não tem nem um colega que possa vir acompanhar com o exame. Eu falei, uma coisa é você chamar um colega para ir, sei lá, no Hospital das Clínicas, fazer uma coluna, fazer uma endoscopia. Agora você tem um HIV 40 anos que ninguém sabe o seu diagnóstico. Aí você vai, nem seu amigo sabe, nem seu melhor amigo sabe. Você vai chamar seu amigo, vamos lá no centro de referência que eu preciso fazer. Não é possível, a pessoa vai chegar aqui, se for uma pessoa antenada, ela vai saber que local que é esse. Então uma coisa é você falar sem o HIV, outra coisa é você falar com a questão do HIV. Eu acho que o programa precisa continuar, porque a gente ainda, infelizmente, no Brasil, nós estamos no estado de São Paulo, na região de São Paulo, a gente ainda está bastante longe de resolver os dramas da população trans com relação ao acesso à saúde. E justamente por isso, a população trans ainda é uma população que migra muito, é uma população que se desloca involuntariamente. Eu queria frisar isso. E, portanto, o programa ele tem essa especificidade de construir essa ponte, esse acesso, que eu nomeio aqui de acesso à saúde, né? O acesso à saúde não está garantido, digamos assim, naturalmente pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tenta garantir a saúde, mas o acesso é um plano do direito e ele é desigual. Então, é por isso que essa desigualdade ela permanece e por isso que a manutenção do acesso pela via aqui do programa Arte em Casa, ele deve continuar, porque os acessos ainda são precários. E se fosse para resumir o projeto em uma única palavra, qual seria essa palavra? A única palavra seria empatia mesmo. Seria ajuda ao próximo, uma conquista humana. Que o Arte em Casa faz muita coisa para você colocar numa palavra só. Um cuidado. Garantia de direitos. Palavra? Esperança. Cuidado. Em uma palavra eu falaria que é sensacional. Uma palavra difícil. Eu pensei em parceria, mas eu acho que acolhimento. Acho que os pacientes se sentiram acolhidos num momento que era tanto medo e veio o acolhimento com o projeto. Vida e saúde. Falei duas. Nossa, é difícil.
porque representa tantas coisas, né? Pra gente foi tão legal, assim, tão bom o projeto quando começou, e começou de uma forma tão fluida e que deu super certo para muitos pacientes. Então, acho que o projeto é extremamente adequado para todos os serviços, né? E não tem, acho que é essa palavra, né? Necessário e adequado, porque tem um modelo bom de projeto. Então, precisa, claro, mais investimento, a gente sabe, assim como todo projeto, mas é algo pioneiro, que ninguém nunca tentou, e que ninguém nunca assumiu esse risco, e que ninguém nunca foi até o fim, como a Barong está indo, né? E isso é muito, muito necessário. E as pessoas que recebem não veem o Barong, não tem como materializar o Barong, mas se elas pudessem materializar e fazer uma conversa, eu garanto que viria muitos agradecimentos.